iniciada a sessão que foi suspensa no dia de ontem e tendo, portanto, seu reinício a partir desse momento. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade aos trabalhos. Senhor presidente, gostaria de fazer uma proposição, que esse projeto já foi, por longo tempo, discutido, passou pelas comissões, já foi lido, e que nós lêssemos somente as emendas dos dois projetos que serão votados. Discussão a proposição do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado com o voto contrário do vereador Luciano Flores. Não, leu o artigo. O projeto de lei 074/14 denomina a rua divisória logradouro público no bairro Novo Horizonte. Dilceu, só para é uma questão de ordem, assim, o que foi votado aqui, que o vereador pediu, foi só para que não fosse lido de novo. A discussão vem depois, não? O que foi? É só isso, né? Vai ter discussão depois, quem quiser discutir o projeto, né? É só para que a discussão que eu coloquei em discussão ali foi a proposição do vereador Otávio Teixeira. Que era exatamente, Otávio, o que era mesmo? Para a gente ficar... Hã? As emendas, tá. Depois a discussão vem depois, é isso? Tá bem. Dois minutos só para tu discutir o teu projeto. Está em discussão o projeto de lei de número 074/2014. Autoria da vereadora Suzete Borba, do Presidente, PT. Pois não. Ontem, quando ele foi para votação, até houve uma confusão, né, vereador Flávio Lara? Mas graças a Deus hoje já tiramos a dúvida, então ele continua normal. O projeto é normal, existe somente então uma denominação divisória, e é só para regulamentar mesmo, tá? Para não dar problema para os moradores que lá estão. Obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 005/14, substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento, que estabelece a planta genérica de valores imobiliários do município de Capão da Canoa, as tabelas de 1 a 8 de anexo de 1, para efeito de tributação, introduz alterações na lei complementar número 02, de 30 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Está em discussão o substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamentos, projeto de lei complementar número 005/2014. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Luciano Flores. 2 minutos para discussão, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores e a quem nos assiste, aonde está a publicação deste substitutivo? Quando ele foi publicado, onde se encontra a publicação e a recepção deste texto aqui da Comissão de Orçamento e Finanças? Essa é a minha pergunta. Eu não encontrei.
Projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que concordarem... Não, senhor presidente. É questão de ordem. Pois não. Até porque existe uma emenda do vereador Luciano, a não ser que eu perdi alguma parte ontem na sessão. E nós temos que aprovar o de emenda a 005 do vereador Luciano Flores. Artigo 178 diz o seguinte: considera-se prejudicada a proposição da mesma natureza e objetivo de outra em tramitação. A proposição principal com as emendas pela aprovação do substitutivo. Então, o que isso quer dizer? Até inclusive, discutimos isso com o vereador Luciano Flores, antes de nós começarmos a sessão. Então, que não pode ter duas proposições sobre uma mesma situação. Então, se torna automático no momento que nós estamos aqui, com substitutivo, automaticamente deixa de ter a razão de ser o projeto de lei e a emenda anterior. Só pela questão de ordem, senhor presidente, vai ser discutida a emenda, já estão falando na emenda, como é que parte é essa? Mencionou ali o vereador Carlinhos, foi exatamente a colocação que eu fiz para o senhor, antes de nós começarmos a sessão, sobre as duas proposições sobre a mesma matéria. No momento em que existe uma, a outra automaticamente ela se torna nula. É o que diz aqui o nosso regimento, que se torna prejudicado, porque não pode ter duas proposições falando sobre a mesma matéria. Então, nós temos o substitutivo exatamente que vem a substituir aquelas questões lá que precisavam ser substituídas. Bom, já foi o espaço de discussão, só que a emenda foi publicada, foi dada publicidade nela, né, no substitutivo não. Essa foi a minha pergunta. E desculpe se eu me fiz equivocar, foi recepção que o vereador... Não havia recepção na comissão, não. Eu peço desculpas, mas eu falei lá publicação. Eu reitero. Foi publicado o projeto de lei complementar, seguiu o trâmite. Foi publicada a emenda, seguiu o trâmite. E não foi publicado o substitutivo. Nós não temos uma publicação oficial do substitutivo. A não ser que exista, o meu gabinete não teve acesso. Esta foi a minha pergunta durante a discussão ainda. Onde é que está a publicação do substitutivo? Foi essa a pergunta, senhor presidente. Quero responder ao vereador Luciano. Na verdade, o que aconteceu ontem, a suspensão da sessão, foi exatamente para ter essa publicidade. Porque senão poderia ter sido votado ontem, inclusive. Essa foi a ideia da suspensão da sessão para que continuasse hoje. Inclusive reforçando a sugestão para que fosse suspensa, porque a princípio o desejo de alguns vereadores seria de votar ontem já essa matéria, mas a pedido do líder do PT, que nós fizéssemos então essa suspensão exatamente para que nós pudéssemos dar publicidade com a leitura feita na sessão ontem e que nós dessemos continuidade à sessão no dia de hoje, exatamente vindo de encontro ao desejo expressado pelo vereador Pedro Dornelles. Certo. Está sendo gravada a sessão, senhor presidente? Essa é a nossa sessão de hoje? Tá. Com certeza. Presidente, só uma questão de ordem, porque na verdade já foi a questão da discussão, mas só para justificar, ontem eu pedi porque nós teríamos uma reunião do partido para decidir como é que ia ficar os votos e, na verdade, o partido decidiu para votar o projeto contrário. Então é isso que eu quero informar na posição da bancada do PT, em função da decisão partidária, contrário ao projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Aliás, está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto com os votos contrários da bancada do PT, vereadora Suzy, vereador Luciano Flores e vereador Pedro Dornelles. Só registrando então os votos favoráveis do vereador Flávio Lara, do PSB, vereador Zaide, do PDT, Valmarino, do PTB, vereador Otávio Teixeira, do PSDB, vereador Dirceu Lopes, PDT, e vereador Carlos Maia, do PSD. Senhor presidente, só pela
pela ordem antes de um segundo encaminhamento. A sessão de hoje, ela foi comunicada aos setores, prefeitura, poder judiciário e tudo mais. Foi feita essa comunicação, foi expedido ofício para as 18 horas, não? Tá. E eu queria pedir à mesa votos de pesares para a família da professora Maria Lauri, que hoje faleceu, e aconteceu o cortejo às 16 horas da tarde. Como é uma pessoa muito ativa na sociedade, muito influente, ainda 20 horas estava servidora pública na Escola Cícero da Silva Brogni. Se pudesse ser encaminhado pelo Poder Legislativo à família, os votos de pesares. Questão de ordem, senhor presidente. Estaremos fazendo esse encaminhamento. Questão de ordem, senhor presidente. A título de esclarecimento, está sendo gravada essa sessão. E então que fique registrado de que esta sessão é a mesma de ontem. Foi suspensa a sessão, não é uma nova sessão. É a mesma de ontem que foi dada continuidade na tarde de hoje. Não sei qual é a parte do que o pessoal não entendeu. É uma sessão que começou às 19h30 da noite anterior, que foi suspensa e retomamos na tarde de hoje. É só a parte que não entendeu foi a seguinte, que como está sendo gravado, a sessão iniciou então 7h30, ela tem o expediente normal até às 10h30. Exatamente às 20h35 ela foi suspensa e ela retornou com a evocação do artigo 138 às 20h40. Às 20h42, enquanto tinha orador, foi pedida a prorrogação da sessão pelo vice-presidente da mesa até os términos dos trabalhos. Então eu gostaria que ficasse registrado também na mesa o artigo 139 do Regimento Interno, que diz que a prorrogação não pode exceder a 2 horas. Foi suspensa uma vez para esclarecimentos da comissão referente ao substitutivo e depois foi solicitado o pedido de prorrogação que foi aprovado por plenário. Só para que constasse, artigo 139 do Regimento Interno. Muito obrigado. Presidente, só para esclarecimento aos demais vereadores também, que foi decidido no plenário e foi aprovado no plenário, que fosse esse projeto que ficasse à disposição do substitutivo para que todos os vereadores tivessem tempo. Foi pedido e que fosse estendida a sessão até às 18 horas de hoje. Foi decidido em plenário isso, e que a sessão então não se encerraria na data de ontem. Foi decidido em plenário isso. Tanto é que a mesma mesa diretora que está presente hoje, então o senhor foi decidido em plenário isso, e portanto o que se ficou para decidido foi antes de decidir os encerramentos da coisa, foi um parênteses feito antes disso, o senhor sabe muito bem disso. Então o que o senhor está alegando foi posterior à nossa decisão, então não procede esse comentário do senhor. Por favor, eu acho que o senhor não tumultue nesse fórum, que o que foi feito pelo vereador Otávio foi posterior à nossa decisão. Obrigado. Muito bem, senhor secretário. A solicitação da sessão das 18 horas de hoje foi feita em sessão solene, depois da posse da mesa diretora, que o senhor não estava mais secretário e estava vice-presidente. Mas tudo bem, está posto. Bem, não havendo mais nada a tratar, damos encerrada a presente sessão. Não? Sim. Nós temos aqui que solicitar aí aos vereadores, né, que precisamos da assinatura de todos aí para a ata da última sessão, tá certo? Que já está sendo feita ali pela nossa assessoria, e peço então aos vereadores que permaneçam aqui na Câmara para que possam assinar essa ata. Muito bem, damos encerrada a presente sessão, agradecendo a todos pela presença. Estamos em recesso, retornamos no mês de fevereiro.